Olá a todos, hoje vamos então falar sobre a anatomia do esôfago para a turma M2 da Medicina da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Márcio Babinski, sou professor do Departamento de Morfologia. Os objetivos da aula de hoje, então, que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, então, na realidade, a descrição das características gerais do esôfago, descrever a topografia, a sintopia do esôfago, a forma, o tamanho, o formato, enfim, a constituição, né, desse órgão, descrever as relações anatômicas e segmentos, descrever a morfologia interna e externa, a irrigação arterial, drenagem venosa, drenagem linfática e inervação. Também vamos apresentar algumas situações clínico-patológicas ou cirúrgicas embasadas na anatomia. Bom, como generalidade, então, do grego, gente, esôfago, oisófagos, oisin quer dizer levar, conduzir, né, fagem, vem de fagus, de comer, então, conduzir o alimento, na realidade, da faringe até o estômago. Então, é um órgão, é um tubo músculo-membranáceo, deformável, quer dizer, elástico, sofre distensões, né, pelo conteúdo que é deglutido, e conecta, então, a faringe ao estômago. Tem uma porção aboral e uma porção mais distal. Então, a faringe é a porção proximal e o estômago a porção distal. No adulto, ele tem aproximadamente 25 a 30 centímetros de comprimento. É variável entre as pessoas, né? Então, em torno, mais ou menos, de 6 a 8 centímetros de comprimento, aí a porção cervical, né? A 16 em média torácica, de 1 a 3 a porção abdominal. Tem um segmento ainda, que na realidade, que é a porção transdiafragmática, que alguns livros trazem por conta das patologias que ali ocorrem, né? Podem ocorrer. O comprimento, então, ele tem mais ou menos 2,5 centímetros de diâmetro. Ele tem duas porções, então, a porção mais alta, que é uma junção esofágo-faríngea, ou faringo-esofágica, que eu acho melhor, e tem uma outra que é a esofágo-gástrica, né? Então, veja, então, faringo-esofágica e esofágo-gástrica. Nós vamos verificar, então, que são os limites da sua luz, né? Então, as funções básicas do esôfago é conduzir o alimento da faringe ao estômago, evitar também a deglutição de ar, né, por conta do tônus do esfíncter esofágico superior, que vamos falar, e evitar o refluxo gastroesofágico, né, que é através do esfíncter esofágico inferior. Então, existe uma onda contrátil que inicia no mecanismo de deglutição pelos músculos constrictores da faringe e que essa onda contrátil se continua. Então, lembrando que a primeira porção do esôfago, ela tem uma musculatura ainda, uma musculatura estriada, em que aí, na realidade, a junção aí da musculatura do constrictor inferior da faringe, e depois nesse terço distal, então, médio distal da porção cervical e torácica, então, musculatura lisa, e se propaga, então, uma onda contrátil, né, um peristaltismo, levando esse alimento até o estômago, mesmo que você esteja numa posição que não a bípede. Ok? Então, essa imagem mostra esse mecanismo de contração, né, desse peristaltismo. Então, quais são os segmentos do esôfago? Nós temos um segmento cervical, torácico, diafragmático, que poucos livros trazem, mas aqui a gente vai abordar, e uma porção abdominal. A maioria dos livros de anatomia só fala cervical, torácico e abdominal, lembrando que ele mantém, então, em todo o seu segmento, uma relação muito íntima, né, na porção cervical, principalmente com a coluna vertebral. O esôfago, então, fica à frente da coluna vertebral e posterior à traqueia. Na porção torácica, né, onde mergulha o mediastino superior, continua ainda na porção entre a traqueia e o corpo das vértebras. Já na porção torácica, então, nessa porção torácica mais longa aí, que se estende de T1 a T11, então parte dele ainda está próxima do corpo das vértebras, depois ele se torna mais anterior à aorta, que está à sua esquerda na porção torácica alta, eu diria que na transição do mediastino superior para o mediastino posterior desse mediastino inferior. Tá bom? Vamos abordar, então. Lembrando que, considerando na região cervical, ele é envolto por aquelas fáscias, né? E ele está no compartimento, que seria o compartimento visceral, envolto pela fáscia profunda, um extrato médio profundo dessa fáscia cervical, tá? Então, que nós teríamos como um elemento aqui em laranja, vejo a fáscia pré-traqueal, ela envolve, então, a traqueia, as glândulas
aqui da tireoide e posteriormente o esôfago, né? Até lá atrás, ela mantém na porção mais alta ali, faringe, aquela membrana ou fáscia bucofaríngea, né? Com espaço retrofaríngeo, já falado aqui bem para vocês. Então, vejam, ele está envolto aqui muito íntimo de quem? Dessa outra fáscia. É muito próximo, então ele é envolto pela fáscia profunda, pré-traqueal, nessa estrato médio, e manter uma relação, então, com outra fáscia, que seria a fáscia pré-vertebral, que envolve os músculos, então, aqui da coluna vertebral, nesse caso, o pescoço, o longo do pescoço. Muito bem, lembrando que essa fáscia superficial, então, também é chamada de fáscia de Colli. Bom, embriologicamente, nós sabemos que esse esôfago, então, assim como o estômago, né, o trato gastrointestinal, ou seria o tubo gástrico, né, ele é derivado, então, do intestino primitivo, eu diria que é a primeira parte do intestino, a parte superior, né, desse intestino primitivo, e dá origem aí ao broto laringotraqueal. Isso é importante mostrar a relação que nessa imagem tem num segmento que a gente corta aqui, para evidenciar que isso um dia era unido, né, e com o tempo existe uma segmentação aqui, e um fechamento dessa parede anterior do esôfago, que seria a posterior à traqueia. Então, deixando a formação de um músculo, aqui, que é o músculo traqueal, e o fechamento da parede posterior do esôfago. Lembrando que quando não ocorre a apoptose dessas células, né, e essa segmentação, nós vamos encontrar aí nesse ponto algumas fístulas traqueoesofágicas, né, ficam exatamente nessa região onde tem as duas setas apontando. Então, embriologicamente, isso por volta lá da quarta, quinta semana, nós percebemos que isso ocorre. Aqui, a luz do esôfago, então, ela é envolta por células endodérmicas, e a parede do esôfago como um todo do mesodermo. Então, essa imagem quadritransversal mostrando aqui a traqueia, né, já agora no adulto, na vida pós-natal. Então, eu tenho já uma musculatura traqueal aqui, um músculo traqueal, e aqui, e posterior à traqueia, eu vou encontrar, então, o esôfago. Então, lembrando essa imagem clara, guardem na mente de vocês, quando estiver utilizando-se de uma imagem de corte axial, de uma tomografia, uma ressonância, lembrem que a traqueia sempre vai estar mais ovalada por conta do anel traqueal, já o esôfago ele é mais colabado, né? Então, isso facilita a identificação, e, logicamente, que atrás o corpo vertebral. Então, aqui uma imagem mostrando as relações dessa primeira porção do esôfago, então, o esôfago cervical, ele inicia, então, na altura de C6. C6 é muito importante essa vértebra, gravar com vocês, porque ela está na altura da cricoide, né, e eu sei que acima disso eu tenho as cartilagens da laringe, né, já faladas aqui. Então, vejam vocês que eu tenho o esôfago surgindo aí à altura de C6, mantendo uma relação, então, lateral com anterolateral, aqui com os lobos de quem? Da tireoide de cada lado, né, considerando essa relação anatômica. Essa primeira porção, que é a porção cervical, lembrando, então, que ela apresenta alguns músculos, né, um imbricamento aí de musculatura estriada, esquelética, nessa primeira porção mais alta, que é a porção cervical. Então, vejam, nessa organização aqui eu tenho a organização das fibras, né, da faringe e do esôfago. Percebam que o músculo constrictor inferior, ele apresenta algumas fibras que apresentam essa angulação mais oblíqua aqui, né? Então, e aqui se imbricando com a musculatura já tireofaríngea. E aqui embaixo, já mais circular, né? Eu tenho o cricofaríngeo. Então, agora aqui é o ponto de transição de quem? Então, de nível de C6. Eu sei que tem um ponto de estreitamento aí, que é esse músculo justamente aqui, tá? O cricofaríngeo, e aí é um ponto de compressão, e aqui que eu tenho considerado como o esfíncter esofágico superior, tá? Esfíncter esofágico superior. Lembrando que nessa porção da transição da faringo-esofágica aqui, eu tenho nessa primeira porção do esôfago, na face posterior voltada para o corpo das vértebras, eu tenho uma falha aqui dessa organização muscular. Vocês conseguem perceber que no músculo nós temos geralmente uma camada, então, nesse esôfago tem uma camada interna, que é a musculatura circular, e a porção externa, ela é longitudinal, 2 camadas musculares somente. Então, nessa imagem eu consigo visualizar que é a longitudinal e a circular aqui, tá? Mais interna. Depois eu tenho, então, uma mucosa, uma submucosa, camada circular e a camada longitudinal. Depois envolto somente por uma fáscia torácica.
Vejam vocês aqui que nessa região aqui em cima é desprovida em parte dessa musculatura longitudinal que tem início aqui na cricoide, né, nesse músculo cricofaríngeo. Então, aqui eu tenho um trígono, chamado trígono de Laimer, né, o Lamier, e aqui em cima eu tenho um trígono que é o de Killian. Nessa região é comum, então, a formação de divertículos, e nesse caso um divertículo de Zenker é comum nessa região. Bom, a constituição, como já falamos, é muscular. Essa imagem também mostra uma vista posterior da faringe aberta aqui, né, e o início do esôfago com a sua camada circular de músculo, né, e depois a camada longitudinal. Perceba aqui, então, é essa região que ela é desprovida de músculos longitudinais, tem um formato de um trígono invertido, então um trígono de Lamier, tá? Ou Laimer, como queiram. Também autores trazem um Killian, tá? Então a gente deixa como Killian Lamier. Importância, então, a formação de um pseudodivertículo, na realidade, porque nos divertículos são classificados como divertículos e pseudodivertículos. Esse é um pseudodivertículo, ou também chamado de vertículo de Zenker. Tá bom? Então, veja, no esôfago ele apresenta, gente, uma mucosa aqui, né, que tem várias glândulas que vão secretar uma quantidade de líquido mais alcalino que protege, então, essa mucosa, né, e acaba migrando para o esôfago, né, onde tem atuação dos medicamentos bloqueadores de bomba, né, e sobretudo aqui para a porção mais gástrica. Note uma submucosa com as suas glândulas nessa região ainda, né, com as suas projeções, e aqui na túnica muscular, lembrando então que a primeira parte, o terço superior, seria a cervical, aí eu tenho músculo estriado esquelético. Aí na transição cérvico-torácica eu vou ter músculo liso com ainda a continuação de músculo esquelético, e na porção torácica como um todo eu vou encontrar somente músculo liso. E aqui na porção torácica, então, tem essa adventícia. Então, na adventícia é um tecido conjuntivo aqui mais frouxo, uma fáscia torácica aqui envolvendo. Já no estômago, na cavidade abdominal, aqui embaixo, a porção abdominal, então, ele é envolto pelo peritônio, né? Então, a camada serosa do peritônio. Vejam, então, essa musculatura já falamos, dessa porção superior, dos estratos musculares, o mais interno e o externo, né? E ele não possui serosa, ele possui uma face de tecido conjuntivo frouxo, a serosa somente lá, então, na porção abdominal até o reto. Então, ali, da porção abdominal do esôfago até o reto, vou ter sempre uma grave, uma decoreba, você tem uma mucosa, uma submucosa, uma muscular, e uma serosa. Lembra que a serosa é o peritônio. O que vai mudar na transição até lá a porção final do gastrointestinal será somente a mucosa, alguns tipos de organização, de pregueamento por conta da função, né? E também de organização de alguns linfonodos e tecido nervoso. Tá bom? Então, essa imagem nós já falamos, essa também já ficou clara, importante a relação, então, do esôfago aqui com quem, gente? Com o nervo laríngeo recorrente, onde ele transita, ele perfura aqui, então, exatamente na transição do constrictor inferior da laringe com a porção do esôfago. Eu diria que é nessa transição faringoesofágica para inervar aqui a musculatura da laringe. Essa outra imagem mostra um plano posterior e lateral, evidenciando uma relação muito íntima da traqueia com o esôfago. Observem aqui, nesse afastamento com um gancho, com uma pinça aqui, que eu observo, então, essa relação e algumas trabéculas, né, umas membranas fibroelásticas, ou músculo-elásticas esparsas aqui, que ainda são remanescentes dessa separação e apoptose aqui, dessa comunicação que existia aqui, traqueoesofágica, na vida pré-natal, tá bom? Então, aqui, mais uma vez, chamando a atenção, também do feixe do músculo acessório posterolateral da cartilagem cricoide e do início aqui do feixe longitudinal, então, prendendo a cricoide desse esôfago, tá bom? E aqui a camada longitudinal e aqui só a circular. Então, mostrando essa relação importante que pode ocorrer aqui grave. Então, isso é muito importante na pediatria, na neonatologia, as fístulas traqueoesofágicas ou também a atresia de esôfago, que a gente vai falar mais à frente. Bom, as 3 porções do esôfago, já falamos, a porção cervical, né, e a porção média e a porção inferior. Na porção cervical, então, uma constricção, já falamos, então, que seria a cartilagem cricoide, com músculo aqui cricofaríngeo, né, então, levando à formação do esfíncter esofágico superior.
A porção média, constricção, que não cria um esfíncter, mas lá existe uma constricção, seria através do brônquio principal esquerdo, né, que cruza o esôfago aqui, e também pelo arco da aorta. O arco da aorta, com esse efeito de martelo, acaba comprimindo também o esôfago contra o corpo das vértebras. Então, aqui um outro ponto de constricção. E na porção inferior, o próprio diafragma, né, e a musculatura, que a gente vai abordar mais aqui na transição, então, esôfago gástrica, eu vou ter um outro esfíncter, então, esôfago gástrico. Esse aqui auxilia no impedimento do refluxo gastroesofágico e esse da entrada de ar, né? Então, veja, considerando a primeira arcada, né, ali dos incisivos até a porção cervical do esôfago, eu tenho mais ou menos 16 centímetros de comprimento, né, e até atingindo já a porção do estômago, na porção final, diria que aqui do esôfago, na porção abdominal do esôfago, eu tenho em torno de 40 centímetros. Então, isso é importante saber quando a gente vai introduzir uma sonda nasogástrica. Então, existe uma técnica que eles vão aprender, na realidade, é importante medir a distância daqui da narina até o rebordo posterior da orelha, até aqui na região epigástrica, onde você palpa, então, o processo tifoide, mede mais ou menos e marca com uma pequena fitinha. E ao introduzir a sonda nasogástrica, ela vai descer até o estômago, isso é muito comum, numa emergência em pacientes que tentam suicídio com ingestão de chumbinho, né? E também medicamento, então tem que fazer uma sondagem nasogástrica. Na cirurgia também gastroenterológica é muito comum a utilização dessa sonda para drenagem de conteúdo gástrico. Na lavagem gástrica, então, geralmente você infunde uma quantidade de soro, né, e depois você põe em gavagem, que deixa aberto para drenar o que tem no estômago, tá? Então, isso na emergência é muito comum, a prática dessa sondagem. Geralmente é a enfermagem que faz, mas é importante que o médico faça, e quando estiverem rodando no internato, numa emergência importante, solicitem o auxílio da enfermagem para aprender, para praticar, até porque não é fácil. Quando você passa a cavidade nasal até a cavidade bucofaríngea, que chega na epiglote, o paciente estimula uma tosse. Então tem um grande macete. A sonda ela vai estar enrolada, ela tem esse aspecto aqui, porque ela está enroladinha no saquinho, né, estéreo. Quando você introduz, vai na porção, né, anatômica, vai introduzindo com um pouco de cuidado, obviamente que vai ter uma quantidade de anestésicos, vai colocar uma xilocaína, gel, para poder lubrificar e também favorecer a passagem, não trazer dor. Você transitou na região da faringe já, nasofaringe, e ele começa a sentir tosse, reflexo de tosse, você faz o que? Ela está assim, você gira a sonda, ela vai rente ao aparelho posterior, então, da faringe e até o estômago. Chegou nessa região, você pede para o paciente deglutir ou dar um copinho de água. Observou, se voltou um pouco de ar que torna aquilo opaco dentro da sonda, está indo para a traqueia, e o paciente tosse muito. Essa sonda vai, obrigatoriamente, tem que ir até o estômago, tá bom? Então, é importante saber essa distância, mais ou menos de vida adulto, de 40 centímetros de comprimento. Então, os esfíncteres já falamos, né? Esse esfíncter esofágico superior aqui na musculatura cricofaríngea, nesse constritor inferior da faringe, né? É o esfíncter esofágico inferior. Esse esfíncter esofágico superior, desculpa, o inferior está aqui embaixo, então essa constricção pelo músculo diafragma e seus elementos de transição aí do hiato esofágico, né? Então, forma o esfíncter esofágico inferior. Importante para quem? Para o controle do refluxo gastroesofágico. Lá em cima, controle de ar. Então, essa outra esfíncter aqui, essa outra constricção, né, não seria um esfíncter, é pela brônquio principal, né, e a aorta, ok? Então, na altura aqui alta é por esfíncter esofágico superior, então também ajuda a evitar a eructação, né? E lá embaixo, na transição, além do diafragma, tem um ligamento frenoesofágico, a gente vai falar. Na porção cervical, é importante ter em mente que existe, então, a formação de osteófitos ou entesófitos aí na coluna, a formação dos corpos vertebrais, criando, então, gente, uma região de compressão cervical, né? Então, trazendo uma dificuldade da deglutição na primeira transição do esôfago, né? Então, veja, ou às vezes a formação de uma massa nesse espaço retroesofágico, é a continuação do retrofaríngeo, pode acontecer que a formação de uma massa ou um abscesso, né? Então, lembrem
que no exame de imagem, uma radiografia simples se consegue evidenciar. Aqui tem uma tomografia, mas mostrando para vocês, então, uma disfagia secundária à formação do famoso bico de papagaio. Estão vendo aqui? Parece um bico, né? Um osteófito no corpo vertebral superior com inferior, né? Então, isso pode obstruir. Às vezes, formando até uma barra óssea. Então, uma disfagia progressiva. E aí é importante você fazer exame de imagem. Uma radiografia simples. Olha aqui um coluna de bambu. Além da formação dos osteófitos, eu tenho também o ligamento longitudinal aqui anterior formando uma coluna de bambu, levando uma anquilose. Aqui a relação agora não mais esofágica, sim para as vértebras, levando a formação de hérnia cervical. Geralmente é na altura de C5 e C6, né? Faz uma protusão, às vezes uma extrusão. E aí um simples teste, né? Então essa disfasia de origem mecânica é importante o teste da deglutição, copo de água. Você vai mandar o paciente deglutir, ele vai reclamar uma disfagia nessa região, mas uma bola na garganta. É importante fazer um exame de imagem, né? Uma radiografia não vai aparecer, se for uma massa, né? Uma boa radiografia digital, às vezes até você tem uma ideia, mas a tomografia que vai ter certeza do que é que você está lidando aí, né? No tórax aqui, vejam como é importante nós falamos da coluna de ar na traqueia, agora perceba o desenho do esôfago, que não é uma imagem baritada, né? Então veja a porção aqui, a torácica do esôfago, né? E aqui embaixo, vejam a porção ainda torácica desse esôfago e uma certa constricção aqui. Estão percebendo que ele vem comprimido aqui por quem? Pela traqueia, nós falamos, né? Olha a aorta lá em cima, a traqueia está exatamente aqui. Então, tem um estreitamento aqui desse esôfago na porção torácica, né? Essa outra imagem à esquerda mostrando uma ampola epifrênica, mostrando uma atresia esofágica inferior, um sinal do bico de pássaro, ou também chamado sinal de vela. Aqui, agora, sim, uma radiografia baritada, a porção final do esôfago. Então, aqui, nessa imagem, ainda é importante situar para vocês as zonas de head do esôfago, então, uma zona reflexa lá de T4, T5, que, às vezes, o indivíduo, como falei para vocês, o esôfago mantém uma íntima relação na porção torácica com o coração, ele passa atrás do coração, né? Lá no mediastino posterior, e ele mantém essa íntima relação, inclusive com a inervação que ele comunga com o coração, através do nervo vago, então o parasimpático, e aí T4 e T5, uma zona reflexa na região external. Então, às vezes, uma esofagite pode confundir um médico com um infarto agudo do miocárdio, que é uma dor nessa região reto-external, ou às vezes está infartando mesmo. Tá? As relações torácicas da primeira porção, cervicais, na realidade, então é somente com a traqueia, com o corpo das vértebras. Nessa outra imagem, então, eu consigo visualizar na porção torácica, olha aqui a traqueia, o esôfago, o corpo da vértebra. Notem vocês em T3, então aquele anel completo, praticamente um anel incompleto, formato de C, posterior, é da traqueia. E aí você observa que o esôfago, dependendo da sua posição, do colabamento, né, ele apresenta somente esse pontinho ou uma estrutura colabada, né? Então, os desenhos a gente consegue visualizar isso, tá bom? Olha, um corte axial anatômico aqui no exame de tórax. Aqui as relações cervicais, então, basicamente com a traqueia, e aqui em cima mais alto com quem? Com a tireoide. Agora, aqui na porção torácica, mantém relação os grandes vasos, já falamos da aorta, né? E aqui mais anterior o timo, e posterior no tórax, nesse mediastino posterior com o coração. Então, tem uma impressão esofágica no coração, que a gente verifica, sobretudo, quando eu tiro o coração, eu tenho somente o saco pericárdico ali. Então, o esôfago aqui na porção torácica, percebam a relação dele com a traqueia, né, até certo ponto. Depois, lá, nesse lado direito aqui, ele é cruzado pela veia ázigo, ela corre posteriormente a ele, depois transita no terço médio do esôfago torácico, no lado direito, por sobre o bronco principal, simulando a aorta do lado esquerdo, para chegar na veia cava superior. A partir desse momento aqui eu tenho, então, o vago direito descendo aqui, e ele é recoberto aqui pela pleura parietal do lado direito. Nessa outra imagem, as relações, então, aqui já faladas, cervicais, com a traqueia, com o arco da aorta, e depois esse esôfago mantém-se nesse mediastino posterior, descendo aqui, então, à direita da aorta e à frente do corpo das vértebras, lembrando que ele cruza a aorta para invadir aqui o hiato esofágico à frente da aorta.
Nessa outra imagem, mais uma vez, essa relação, e aqui só mostrando a relação do cote de quem da traqueia, o arco, porção aqui, então, é um cote mais abaixo, mais acima da traqueia, a porção ascendente da aorta, a porção descendente, né? Então, aqui você pergunta, aqui o tronco pulmonar. Vamos à porção cervical. Então, Gravend, ele está situado entre C6 e C7, a maioria dos livros trazem C6 como referência vertebral, alguns trazem o disco intervertebral de C6 a C7, né? E até T1, essa é a revelação dele torácica. Já falamos aqui, em relação com a traqueia e o corpo das vértebras, ele inicialmente o limite superior, então, cricofaríngeo, e o anel aqui da cricoide, né? Essas relações, notem, é uma sequência da cavidade faringe, né? Que vem lá de cima a cavidade nasofaríngea, buco-orofaríngea, e aqui a laringofaríngea. Então, ele é a continuidade da laringofaríngea, né? E aqui nessa porção ainda, agora vejam, na transição da porção cervical, ele mergulha na cavidade torácica, então ele mergulha o mediastino posterior, primeiro o mediastino superior, né, junto com a traqueia, e ladeado por a bainha carotídea aqui, e com o nervo, né, que passa aqui, que é o nervo vago, nervo frênico também. Nessa imagem ainda, veja, então, agora eu tenho como referência aqui o ângulo de Louis, que nós já falamos. Aqui eu tenho certeza que eu tenho ainda a porção do mediastino superior, o esôfago nessa porção, já torácica, mas nivelado com o mediastino superior, e abaixo dele é o mediastino inferior. Nessa imagem, então, da superfície é importante gravar aqui o nível, ser o nível C6 e C7, né, onde eu tenho, então, nesse mesmo nível é fácil de gravar, porque tem cartilagem da laringe acima e, considerando traqueia, abaixo. Agora, nesse componente gástrico, nós temos acima de C6, então, a faringe, abaixo o esôfago, aqui colorido para ficar mais evidente para vocês. Nessa vista lateral, olha aqui o esôfago mergulhando o mediastino superior, que é todo esse rosa, aí T4, T5, vejam, ele já tem mediastino posterior. Então, essa porção é chamada porção torácica. Aqui numa imagem posterior já linda do Netter, mostrando essa relação de novo da porção cervical. Aqui a relação do trígono de Lamier e com o nervo laríngeo recorrente. E a porção cervical, então, é inervada, vejam, pelo nervo vago, pelo componente parasimpático ao nervo vago, né, e que corre lateralmente aí, e também tem uma relação, já falamos, com laríngeo recorrente, que é um ramo do vago, do esquerdo e direito. E aqui, então, e o simpático, a partir lá, tanto direito quanto esquerdo, os gânglios simpáticos. Nós temos o gânglio simpático superior, médio e inferior. Lembrando que um deles aqui é chamado de estrelado, tá? Então, inerva tanto os elementos da traqueia aqui, posteriormente ao esôfago, tá? E a transição aqui desses cervicais, junto com os primeiros torácicos, vão inervar a porção torácica que a gente vai abordar ainda. Então, aqui uma imagem mostrando dessa relação, desses ramos aqui simpáticos, né? Lá o laríngeo recorrente, aqui lá posterior, subindo, né? Estão muito íntimos aqui do nervo vago, ok? Então, a irrigação da porção cervical, notem aqui que ela surge a partir, então aqui, vejam, eu tenho a carótida comum de cada lado, né? Lembrando que a esquerda é mais longa, a direita sai do tronco braquicefálico. O primeiro ramo da carótida externa, então, é chamada de tireoide superior. Então, a artéria tireoide superior é que vai irrigar principalmente a primeira parte aqui do esôfago, tá? Já a segunda parte torácica são ramos que também vêm aí, se anastomosam, um sistema fechado com os ramos da carótida da tireoide inferior, também da subclávia, e principalmente aqui, vamos ver, dos ramos esofágicos que saem da aorta, os intercostais. E aqui, nesse esquema, a gente consegue ver que há uma anastomose tanto dos ramos tireoides inferiores, como os ramos intercostais e esofágicos, e também lá da gástrica inferior, que sai do tronco cilíaco, acaba se anastomosando aqui. Tá? Vamos à porção torácica, então, ele tem essa relação, então, na altura de quem lá, de T1 a T11, né? Está posterior à traqueia, na primeira porção aqui, né, T1 até mais ou menos T4, T5, depois ele desce ao lado direito da aorta e à frente do corpo da vértebra, lembrando que também no lado direito dele agora eu tenho um elemento importante, que é a veia ázigo, recebendo a drenagem venosa das veias intercostais posteriores, né, e anteriores, mas principalmente as intercostais posteriores que drenam para ela.
e exatamente um pouco acima, aqui então T4, T5, eu tenho transitando posterior a hemiásigo e hemiásigo acessória, dreno para ásigo, e por sua vez ela vai drenar essa ásigo agora para a cava superior. Então vejam, na porção torácica de T4 em diante, esôfago ladeado à direita pela veia ásigo, e ducto torácico aqui está em branco, né, e lado esquerdo pela aorta. Nessa imagem mostra somente a aorta, que é a sua esquerda. Aqui nessa outra imagem, então, a transição de quem? Lá em cima estou descendo o nervo vago, né, junto na bainha carotídea, ele atravessa, emerge para dentro do tórax, invade, então, a faixa torácica, chegando aqui no tórax, e deixando seus ramos recorrentes, aqui o laríngeo recorrente direito, né, e aqui o laríngeo recorrente esquerdo, depois ele deixa um ramo anterior, né, desse vago direito-esquerdo, um anterior e um posterior aqui no esôfago, tá? Essa imagem mostra a relação do tórax também da veia ásica, que eu acabei de falar, daqui do ducto torácico e a aorta à sua esquerda. Já falamos dessa imagem, então, muito linda, mostrando a relação dele com a traqueia. Então, nessa porção torácica, ele está, então, em T1 a T11, né? E ele atravessa, então, exatamente aqui, nesse espaço entre as cúpulas do diafragma, que nós chamamos de hiato esofágico, né? Então, na realidade, são pilares desse diafragma que se prendem ao corpo das vértebras tóraco-abdominais, tóraco-lombares, então formando dois pilares, um direito e esquerdo, criando um anel muscular, então, aí, que é o hiato esofágico, e a altura dele é dessa vértebra de T10, nessa imagem que está mostrando didaticamente, aqui T8, T9, mas ele atravessa em T10, tá? Então, vejam, nesse plano, vou voltar à imagem, nesse plano, o esôfago está exatamente lá em T8 em diante, ele fica à frente da aorta, tá? Aqui nessa vista inferior, né, notem o diafragma com seu pilar aqui esquerdo, seu pilar direito, né, e que se estende esse direito até a L3, L4, e aqui, a porção mais alta, então, ele, então, de T10, T11, T12, ele cria esse pilar esquerdo, criando uma abertura para o esôfago, então, hiato esofágico. A falha desse hiato esofágico, né, que é importante para as hérnias de hiato, porque aí acontece o nosso esfíncter esofágico inferior, tá? O outro hiato seria o hiato aórtico. Olha essa relação importante, já que a gente vai falar daqui a pouco do estômago e mais à frente das vias gástricas, eu tenho dois nervos atravessando aqui o diafragma, que é o nervo frênico direito e esquerdo, né? O esquerdo atravessa o meio muscular e o direito atravessa aqui o centro tendinoso, junto com as artérias frênicas, inervando o músculo. O problema é que eles estão exatamente aqui acima do peritônio. Então, quando tem alguma coisa que irrite o peritônio nessa região, eu posso ter uma dor referida no ombro. Por quê? Porque o nervo frênico sai lá de C3, C4, C5, como já sabemos. A transição da porção torácica, que então, ela percebam que muda já a coloração da mucosa, né, porque tem aqui uma mucosa mais secretiva de muco alcalino para proteger o estômago, né, e proteger, inclusive, de refluxos para essa região, que podem ocorrer quando tem uma hérnia de hiato aqui. Então, veja, o esôfago, nessa junção esofágo-gástrica, então, essa porção que nós chamamos de porção transdiafragmática, e essa última porção que teria 1 centímetro mais ou menos, aqui de 1 a 3, autores falam até 1 a 4, a porção abdominal do esôfago. Então, notem que, a partir aqui do diafragma, eu tenho uma fáscia diafragmática, que vem da fáscia torácica, né, superior, e uma fáscia inferior aqui, que nós chamamos, então, essa lâmina inferior. Tem uma superior e inferior, que envolve o músculo. E aí, essa inferior, ela emite um ligamento superior aqui, ó, ela atravessa o diafragma e prendendo, se imbrica aqui, se entrelaça as fibras musculares, criando um ligamento, chamado ligamento frênico-esofágico, a porção superior ou ascendente, e uma porção inferior, né, desse ligamento frênico, quer dizer, de diafragma, né, frênico-esofágico, prendendo a porção abdominal. Notem que aqui eu vou ter, então, um acúmulo de gordura, nós chamamos de anel adiposo subhiatal. Então, esse anel adiposo, juntamente com a contração muscular do diafragma, né, e por sua vez, quando ele contrai, esse ligamento, ele traciona, então, estreitando aí o esôfago. Portanto, eu tenho um esfíncter esofágico inferior, que é diferente do esfíncter cárdia, que está aqui logo abaixo.
Notem a transição dessa mucosa aqui, então uma linha chamada linha zigue-zague, né? Linha Z também alguns autores trazem, não sei se a histologia é dessa forma, mas a anatomia, assim, é o ponto de transição, então, dessa mucosa, e aqui de produção, então, essa mucosa de ácidos, né? Então, aqui essa junção é importante, e aqui que eu tenho falha, né? E aí a hérnia de hiato. Notem que aqui, então, tem uma angulação, se eu traçar uma imagem desse esôfago, com essa primeira parte gástrica aqui, que eu traço em direção ao fundo do estômago, eu tenho mais ou menos, então, um ângulo aqui de 60 a 65 graus, que é criado por conta dessa projeção do estômago, essa primeira dilatação desse tubo, que é chamado estômago. Então, essa primeira dilatação desse tubo gastrointestinal agora, tá? E cria uma angulação aqui com essa incisura gástrica, mais ou menos um ângulo de 60 graus. Aqui em outro desenho, estão mostrando aqui a peça anatômica, olha, esbranquiçada aqui o esôfago, e aqui o estômago mais preguiado, né? E uma coloração diferente por conta das suas funções. Aqui, vejam que eu tenho o músculo, e aqui essa musculatura na porção abdominal, então a porção circular do esôfago, desses músculos, é um pouco mais espessa, né? Auxiliando, então, a formação desse esfíncter esofágico inferior, tá bom? Aqui está claramente em cinza a fáscia inferior e a superior, né? Ele não contempla aqui o ligamento frênico esofágico nesse desenho, mas mostra claramente aqui algumas células, né? Uma membrana que vai envolver agora a porção abdominal e todos os órgãos, todo o trato gastrointestinal aí, que é o peritônio seroso visceral, também chamada na histologia de lâmina serosa, tá? Então não confundam. Lembrem que a partir de agora, do estômago eu vou ter uma porção sempre da mucosa até do meio do lúmen até a parede, tem sempre mucosa, submucosa, muscular e serosa. Uma decoreba, que vai mudar é a mucosa, a organização de cada segmento, por conta da sua função. Tá? Então, aqui a porção de 1 a 3 centímetros, que é a porção abdominal aqui no esôfago, já mergulhada na cavidade abdominal. Então, a vascularização da porção cervical, tireoide inferior principalmente. Da porção torácica, usamos esofagianos, e da porção abdominal, ramos da artéria gástrica esquerda, que é um ramo do tronco celíaco. E esses ramos, eles se anastomosam no segmento do esôfago, mostrando um sistema fechado. Essa imagem do néter é importante, por isso, olhem aqui a tireoide inferior emitindo ramos esofágicos, né? Então, aqui, às vezes, pode ocorrer variação no torácica interna, emitir também ramos, né? A subclave, às vezes, emite ramos, ou até variações daqui do tronco, da carótida comum ou tronco braquiocefálico para essa porção cervical. Mas o que está descrito como normal são os ramos, então, da tireoide inferior. Já na porção torácica, notem aqui, eu tenho ramos que saem da aorta para os brônquios, são os ramos bronquiais, mas também tenho ramos esofágicos próprios para o esôfago saindo daqui uns ramos anteriores da aorta, ou às vezes ramos que saem dos intercostais posteriores, né? E aqui embaixo a porção abdominal, então, o tronco celíaco, a sua artéria gástrica esquerda emitindo, então, ramos esofágicos, que são ascendentes, e se anastomosam, então, em todo o seu segmento. Lembrando que aqui tem ramos traqueais, os bronquiais também, que se conectam com os ramos esofágicos, né? Então, a drenagem venosa acontece pela veia tireoide inferior, né? Os veias ázigos e hemiázigos na porção torácica, e no abdômen, então, a gástrica esquerda pelo sistema porta. Isso é importante, vejo, porque eu mantenho uma relação clínica aí nessa anastomose da gástrica esquerda com o sistema porta, porque quando eu tenho uma hipertensão portal, por exemplo, seja um tumor ou cirrose hepática, diminui a entrada, o fluxo de sangue pela porta para o fígado, por sua vez, de onde as suas contribuintes da porta, nesse caso a gástrica esquerda, também acumula, igual congestionamento de carro, vai acumulando, e acumula no esôfago, portanto, pode aparecer na mucosa ao olho nu, através do endoscópio, varizes esofágicas. Isso pode denotar uma hipertensão portal. Tá? Aqui o desenho claro disso, veja a tireoide inferior recebendo os ramos aqui esofágicos, as hemiásigo acessória das três primeiras intercostais esquerdas, e a hemiásigo acessória, né, drenando o esôfago, e aqui do lado direito a ásigo, né, drenando. Então, hemiásigo acessória e
aásico drenam a porção torácica. A porção abdominal, essa relação que eu falei. Então, vejam, a porção final do esôfago torácico e do esôfago abdominal recebendo sangue para a gástrica esquerda. E aí é que é o problema. Às vezes pode ter hipertensão portal e aí congestiona aqui, eu tenho varizes esofagianas. Por quê? Quando eu coloco nessa imagem aqui, através do endoscópio, consigo visualizar que essa mucosa, que é muito vascularizada, né? Essas vezes estão túrgidas. Então, elas apresentam umas varicoses, umas varizes esofagianas. Né? A drenagem linfática acontece das cervicais para os linfonodos cervicais profundos, que mantém uma íntima relação também com os traqueobronquiais superiores e inferiores. Isso é motivo de preocupação em metástase, né? Tanto pulmonar quanto gástrica, mas nesse caso pulmonar. Mediastinais posteriores, então aí para o tórax, né? E os gástricos esquerdos e cárdicos, direito e esquerdo, formando aquele anel cárdico, então para a porção abdominal. Nessa imagem clara, eu consigo visualizar então os linfonodos traqueobronquiais aqui superiores, os cervicais profundos, júgulo de gástricos por aqui, né? E aqui para um tronco mediastinal posterior. Lembrando que às vezes drenam direto para esse ducto torácico, que vem lá do abdômen pela cisterna do quilo, os lombares aqui, os linfonodos gástricos, como eu falei, precisa da porção gástrica inferior, torácicos aqui, traqueosofágicos, né? O traqueobronquiais, e aí pode drenar direto para quem? Para o ducto torácico, que por sua vez vai desembocar nesse ângulo aqui entre a jugular interna e subclave, que nós chamamos de ângulo de Pirogoff, tá? Por sua importância, do lado direito, então, para outro ducto. A inervação, então, plexo periesofágico acontece, é importante que eu tenho aí simpático, parasimpático, o simpático através do tronco vagal, o anterior pode variar, ele pode ter um ramo somente, ou mais de um ramo, né? E o posterior somente um ramo. Então, geralmente, o anterior pode ter mais de um ramo, tá? Um tronco vagal, parasimpático. O simpático, então, gânglios simpáticos do T5 a T12, inervam a porção torácica, lembrando que a porção cervical, os gânglios cervicais e cérvico-torácico, o estrelado, inervam essa porção. Então, aqui um desenho mostrando claramente o vago, nessa cor mais clara, amarela aqui, né? E formando, então, que 2 ramos, olha, estão vendo? 2 ramos. No vago anterior, pode ter um ramo posterior. Já na porção cervical, então, os gânglios cervicais aqui para a porção cervical do esôfago, e os do 5º ao 12º gânglio paravertebral, inervação parasimpática para através até dos músculos, dos nervos esplâncnicos. Essa imagem da neta é linda, mostra claramente vocês, então o vago aqui, né, o direito e esquerdo, dando 2 ramos anteriores e um posterior, e nessa outra imagem, a relação, então, veja, do 5º, né, mais um 5º aqui, ao 12º gânglio paravertebral, esse plexo nervoso simpático para o esôfago. Esôfago abdominal, então, eu deixei para falar junto com o diafragmático, por conta das suas variações, patologias e clínica. Então, o diafragmático é a transição de T12, T11 e T12, né? Lembrando que o hiato esofágico está em T10, a abertura que é T10, mas a porção de 1 a 4 centímetros de comprimento desse esôfago abdominal, então, ele está entre T12, T11 e T12, tá? Então, é aqui essa região de transição, essa pequena porção do esôfago, que é o esôfago abdominal, né? E vejam que o vago continua-se com ele, né? O tronco vagal anterior e um posterior, ok? Então, veja aqui os pilares do direito do diafragma, formando o hiato esofágico, né? Aqui, então, uma imagem de uma porção abdominal do esôfago, né, e do estômago. Em A, então, você consegue visualizar o osteocárdia, nessa abertura aqui, a primeira passagem do estômago, do esôfago para o estômago, né? Então, mostrando abaixo pregas bem proeminentes, né? Então, a transição da abertura aqui. Em B, você vê a curvatura gástrica, mostrando, então, umas pregas mucosas que criam um canal gástrico, né? Ou também megastrace. Eu tenho também em C, agora para a porção final do antro gástrico, que a gente vai falar mais à frente, e em último, que o antro pé pilórico com seu piloro, tá?
Então, vejam, alguns sinais e sintomas importantes esofagianos, já que falamos de a clínica aplicada ao esôfago. Então, disfagia é um termo aplicado para o quê? Dificuldade de deglutição. Então, tem que investigar essa dificuldade. Pode ser um abscesso, um tumor retrofaríngeo, pode ser uma complicação ali vertebral da formação de osteófitos, uma placa, uma espondilo, artrose cervical, né? Então, uma dinofagia, então, já tem dor à deglutição, pode estar associado. Pirose é uma sensação, então, de queimação. Então, a partir de agora, esses termos são importantes para os senhores relatarem na descrição médica, na evolução, no exame físico do paciente, do que dor, queimação. Então, é uma sensação de queimação. O paciente vai falar para vocês. Regurgitação, então, é o refluxo gastroesofágico, né? Então, retorno do alimento através do esôfago até a boca. Às vezes, uma sensação somente até o esôfago. Uma cólica esofagiana, então, uma dor retroesternal em aperto. Essa aqui tem que tomar cuidado, pode confundir com quem? Por conta da zona de Redd, com T4 e T5, que também é nivelado com o coração. Então, às vezes, uma dor external, essa cólica esofagiana, pode confundir com infarto agudo do miocárdio, tá? Hematêmese, então, vômito de sangue, isso de originado lá da porção esofágica inferior ou gástrica, por conta de lesão daqueles ramos esofagianos, tá? O sangue pode ser vivo, então, não passou do estômago, ou se tiver coagulado, porque houve relação com ácidos, ou já uma digestão ali no duodeno, tá bom? E se esse sangue ele é digerido e é eliminado pelas fezes, as fezes saem escuras, pretas, lembrando uma borra de café. Aí nós chamamos de melena. A cialose, então, a hipersalivação, tá? Muito bem, também chamado de cialorreia. Aqui algumas varizes esofagianas, apresentam-se assim, então, com a drenagem venosa, né? Que nós já falamos, algumas varizes esofagianas, mostrando para vocês, então, esse sistema porta aqui com complicação, né? E aí, olha a imagem do Neto, é muito bonita, mostrando essas vesículas aqui no esôfago, porção torácica mais baixa e abdominal. Então, na endoscopia isso é visualizado. Um esofagograma baritado, você consegue visualizar algumas estruturas aqui vesiculares, né, até na região aqui gástrica, né? Então, vejam, a hérnia de hiato, o que é uma hérnia de hiato? Uma protusão do estômago para a região acima do diafragma. Então, imagine, o fundo do estômago se protruiu aqui para essa região. Ela é classificada, então, de 3 formas, tipo 1, tipo 2, ou mista. Tipo 1 é por deslizamento, a tipo 2 é tipo 1 deslizamento, tipo 2 paraesofágica, né? Então, veja, aqui eu tenho uma hérnia por deslizamento, né? Então, acontece por conta de quê, gente? Um enfraquecimento dos ligamentos frênico-esofágicos, né? Contração longitudinal do músculo esofágico, do esôfago, e aumenta a pressão abdominal. Então, vejam, a pressão abdominal, contração da musculatura e também enfraquecimento do ligamento frênico-esofágico. O que vai acontecer? O fundo do estômago, isso por muito esforço, imagina, esforço. Náuseas, vômitos incoercíveis, e aí, ou fragilidade dessa região, o fundo do estômago ele se projeta para a cavidade torácica. Aí, um exame, nós conseguimos visualizar um esofagograma, hoje não se faz mais tanto, mas você consegue, uma radiografia simples, baritada, visualizar isso. Então, o primeiro aqui é tipo 1, deslizamento, e um paraesofágico, ok? A doença do refluxo gastroesofágico, então, consiste no deslocamento, né, sem esforço do conteúdo gástrico para o esôfago. Então, veja, a pirose ou regurgitação é a clínica, então, aqui o esfíncter esofágico inferior, ele impede isso, né, está fechado. Às vezes, quando tem falha, ocorre, então, o esvaziamento, e aí, veja, sinal vermelhinho aqui, esse conteúdo, ele vai para ácido, vai para o esôfago, levando, então, uma esofagite, né, levando aquela pirose, queimação. Então, geralmente também, às vezes, você acaba treinando isso quando você come à noite e vai deitar com o estômago cheio. Então, geralmente, não é legal você se alimentar em grande quantidade à noite, mas principalmente deitar ou dormir com o estômago cheio. Pode ocorrer esse refluxo gastroesofágico. Bom, algumas complicações, eu posso ter estenose péptica do esôfago, né? Então, tanto a acidez ali, tem um processo inflamatório toda hora, você leva a uma alteração do tecido conjuntivo, uma reorganização desse tecido, fazendo, então, uma fibrose, uma estenose péptica, um esôfago de Barré, né? Essa estenose pode acontecer em 10%, né? E úlceras, ou sangramento esofágico, tá bom? Então, imagine vocês, olha só, a transição aqui, esôfago de Barré, e um estreitamento aqui dessa região.
Olha, mais uma vez, aqui uma imagem mostrando para vocês o Barré, tanto ter refluxo, 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 esse indivíduo já tem uma lesão da mucosa esofágica, né? Então, aqui é bem provável que há o início de ser um tratamento conservador não melhorar, né, com protetor gástrico. Existe alguns, como o lanzoprazol, que é importante até para lesões, cicatrização de algumas microlesões aí, ok? E aí pode levar a uma estenose, né? Ou às vezes, vejo, uma estenose por um câncer gástrico, e aí às vezes tem que colocar um implante, como se fosse um stent aramado, né? Para poder dilatar essa região, tá? A acalásia, o mega-esôfago, outra coisa, situação importante, então defeito no relaxamento do esfíncter esofágico inferior, levando uma contração constante, né, durante a deglutição, mais comum, então, em homens de 25 a 60 anos de idade, mais do que mulher. A degeneração acontece do plexo nervoso de Auerbach, que está aí envolto, né, entre as camadas musculares e submucosa. A clínica, então, é a disfagia, que nós já sabemos o que é, e perda de peso. Outro sinal importante, que já falamos, então, vejam, esse chama de vela, também chamado de bico de pássaro, né, bem evidente aqui, mostram, então, a topografia do esfíncter esofágico inferior aqui, essa musculatura circular está muito tensa, não tem o relaxamento, né, então não tem o esvaziamento, e vai dilatando, por isso é chamado, então, de mega-esôfago, ok? E atrasa o esvaziamento esofagiano, né? Levando, então, a contração esofagiana, peristalse e dor, muita dor. Então, o indivíduo sente dor, ele come pouco, acaba tendo emagrecimento. Tem que cuidar desse emagrecimento, esse perda de peso, não é muito evidente quanto no câncer, que é muito mais rápido. O mega-esôfago chagásico, agora é outra história. É parecido, então eu tenho aí causado por desnervação dos plexos nervosos, por causa da doença de Chagas, né, reação autoimune nessa região, pode evoluir com grandes dimensões do esôfago, né, com sinais visíveis da radiografia simples do tórax. Como nós já falamos, então, que alguns sinais, o grau 1, somente o estreitamento, aqui parecido com aquele mega-esôfago, né? Agora esse é chagásico, mega mesmo, umas áreas em grau 2 de contrações musculares, aqui intermitentes, né? Grau 3, uma contração na seta tão grande que só tem um filete aqui de Bari passando, e o grau 4, o estreitamento total, tá? Então, esse estreitamento total e o esôfago ultra mega dilatado, parecendo um estômago. Então, veja, isso aí é o mega esôfago chagásico. Então, em termos anatômicos, está ligado na porção final de transição do esôfago, né, com o estômago, exatamente na porção abdominal, ou transdiafragmática. Então, tenho essas regiões, estruturas importantes, né, a inervação é importante, e aí vocês vão perceber por quê. Então, nessa inervação autonômica, simpática, parasimpática, eu tenho um plexo, que é chamado de plexo de Auerbach ou plexo de Meissner, e aí eu tenho alteração desses plexos nervosos, os núcleos dos nervos nessa região, levando a alteração, e aí a contração constante. Mais umas imagens de mega-esôfago chagásico, né? Aqui o esôfago espasmódico difuso, lembrando um esôfago em saca-rolha, você pode também se deparar com isso, então se percebe que são regiões da musculatura circular se contraindo, né, em peristalse, e levando a intensas contrações, né, não propulsivas, e em torno de 2/3 inferiores do esôfago, na porção torácica. Também degeneração dos axônios, desses neurônios inibitórios do Auerbach, né? Vejam, então, levando a dor external, sem disfagia, né, porque tem a contração, o alimento é transitado, mas que se assemelha à angina. Então, tem deglutição, não tem disfagia, mas tem dor. E aí se assemelha à angina e confunde o médico com um infarto agudo do miocárdio. Há os divertículos aqui. Então, esse divertículo, eles podem ser verdadeiros, né, com herniação de todas as camadas da sua parede, o falso, uma herniação apenas da camada mucosa e submucosa, e o intramural não ultrapassa o limite externo do esôfago, ficando, então, submerso à camada muscular. Nesse caso aqui, esse é um divertículo de Zenker, ele é um divertículo, então, que está naquela região do trígono de Lamier que eu já falei para vocês, né? Pode encontrar mais aqui na porção do corpo, que é um divertículo do terço médio, ou epifrênicos, é acima do diafragma. Então, os verdadeiros, o esôfago médio, né? E esse do Zenker epifrênico, então esses aqui são falsos ou pseudodivertículos. O de Zenker, né? O faringe esofágico ou epifrênico, somente o verdadeiro é esse do terço médio, ok? Então, olha o divertículo de Zenker aqui numa imagem, se vê
ele dilatado, aqui uma outra porção, até confunde com aquele esôfago em saca-rolha, né, levando a pressão intermitente da pressão intraluminal, né? E o epifrênico aqui embaixo, olha, então, o epifrênico e o epifrênico aqui. Então, esse aqui é pseudo, o torácico aqui é o verdadeiro, e lá o alto, então, faringoesofágico dizem que é pseudo também. Nós publicamos um caso, que encontramos um relato de caso do Dr. Túlio, né, juntamente com alguns professores, o professor Carlos, o Rafael Cisne e o Lucas, aluno doutorado. Então, publicamos esse caso dessa dilatação numa revista de alto impacto na Inglaterra, né. Então, agora, câncer esofágico, olha só como uma peça patológica, o professor Albino se depara constantemente para análise dessa peça, né, da histopatologia. Então, esôfago de Barré, aqui, observe, e por doença do refluxo gastroesofágico, e o carcinoma, levando o carcinoma escamoso creatinizado. Olha aqui, adenocarcinoma e o carcinoma escamoso. Percebam aqui, então, essa projeção, né, para a luz do esôfago. Então, os fatores de risco, geralmente, hábito de vida, fatores dietético, alimentar, óbvio, doenças esofágicas e genética, uma tilose palmoplantar. Então, às vezes, uma tilose palmoplantar, você tem que investigar esse câncer, ou às vezes doenças hepáticas. Então, vejam, não é só a mão vermelha, tem que estar a planta também vermelha, ok? E quando se tem um câncer, então é feita uma cirurgia, uma ressecção, unindo lá o esôfago, o estômago, o esôfago cervical. Então, teremos um esôfago nessa porção torácica, né? É quase que fosse um sleeve, uma cirurgia de sleeve, onde se tira parte do esôfago. Nesse caso, se tira o esôfago torácico e liga com o estômago direto, né? Então, esse estômago que ele vai ficar alongado, ok? Não terá doença desabsortiva, mas a alteração obviamente, de conteúdo gástrico vai ter que ter um certo controle. Para fechar a aula de esôfago, então aqui as fístulas traqueoesofágicas, né? Então, veja, naquela idade pré-natal, pode ocorrer falha, né, com um esôfago atrésico proximal e uma fístula traqueoesofágica distal, ou somente uma atresia parcial aqui, em 7%, pode ocorrer aqui, nesse outro caso, em 86%, uma atresia proximal, em 4% também pode ter uma atresia do coto proximal e distal, em 2% uma fístula do esôfago, né, não com atresia, ou a atresia distal, distal e proximal à fístula, tá? Então, imaginem vocês que é um risco muito grande de broncoaspiração. A primeira mamada, então o líquido pode drenar para onde? Para a traqueia e broncoaspirar, né? Outros defeitos congênitos, então, na parede que separa o tórax do abdômen, que é o músculo diafragma. Lembramos que eu tenho, então, um forame de Bochdalek e um forame de Morgani, podendo desenvolver uma hérnia de Bochdalek, né, e uma hérnia de Morgani, ok? O que seria isso? Então, uma hérnia de Morgani, que eu tenho, na realidade, passando o que, gente, aqui? Eu tenho a frênica inferior, né, e a artéria torácica interna dessa região aqui, frêneos esofágicos. Agora, isso aqui não é tão problemático quanto nós temos aqui no forame de Bochdalek, né, na rebordo costal, na inserção do diafragma no arco costal, mais comum aqui nesse trígono lombo costal, né, mais comum à esquerda, porque eu tenho a pressão desses órgãos aqui, está coberto pelo fígado. Aqui eu tenho órgãos móveis, né, como o estômago, as alças intestinais, podem migrar para o tórax, rechaçando o pulmão e o coração para a direita, desviando a linha média da traqueia. Então, essa é chamada de hérnia de Bochdalek. Fiquem ligados, então, em crianças recém-natas com isso, ok? E numa radiografia simples, olha lá, eu tenho várias alças no tórax, né? Eu tenho aqui, olha só, essa criança está entubada, está com um tubo, olha onde está a luz daqui, né? O canal de ar, a coluna de ar aqui desviada, o coração também está aqui, rechaçando o pulmão, como está no desenho.